Estamos de volta, pessoal, então, para o nosso terceiro bloco do programa Mesa com o Pai, que é o bloco da reflexão da Palavra de Deus, né? E hoje a gente tem uma reflexão muito bacana a respeito da mulher. Vocês estão vendo aí na tarja, né? O tema da nossa palavra de hoje, mulher virtuosa versus pós-modernidade. Não é fácil não, hein? Tem muita coisa na pós-modernidade aí, militando contra a virtude, né? A virtude, a gente vai descobrir o que é a virtude, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, se você é daquelas pessoas que gosta de acompanhar esse momento do nosso programa com o seu caderninho, sua Bíblia, caneta, corre lá. Pega suas armas aí de estudo para a gente poder começar, né? Então, muitas homenagens para as mulheres, muitas coisas, né, que a gente vê aí nessa data. Mas e aí, como que tem sido a vida? Como que tem sido o dia a dia? Como que tem sido aí os outros 364 dias do ano? Um dia de homenagem, um dia de lembrança, muitas vezes até entre as próprias mulheres, né? Isso às vezes não parte do companheiro, dos filhos, mas acaba partindo aí entre o núcleo de amizade, né? E o resto do ano? Como é que é ser mulher no resto do ano? Quando acaba toda a pompa, as flores do Dia da Mulher. Então, a gente vê que a Bíblia fala que a mulher virtuosa, né? Quem encontra uma mulher virtuosa, encontra algo mais precioso do que joias finas, do que joias raras. Mas como é que faz para ser essa mulher? Porque vamos refletir um pouquinho, se é uma mulher virtuosa, ela precisa ter virtude. Onde é que nós encontramos virtude? Né? Então, vamos dar uma olhadinha na Bíblia, em Marcos. Marcos é Novo Testamento, é um dos evangelhos, né? A gente começa em Mateus, daí já tem o livro de Marcos. No capítulo 5, no verso 30, o contexto dessa palavra é o contexto da mulher hemorrágica, né? A mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos. E aí ela decide tocar em Jesus, tocar nas vestes de Jesus para ser curada. E esse versículo de Marcos, capítulo 5, versículo 30 diz: logo Jesus, conhecendo que virtude saiu de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então, a mulher hemorrágica, ela encontrou a fonte de virtude. A fonte de virtude é Jesus. Jesus disse que percebeu que dele saiu virtude. Então, a mulher virtuosa é aquela que toca em Jesus para receber dele virtude. E o dicionário Aurélio diz que virtude é uma qualidade própria para produzir certos efeitos. Fantástico, né? Que definição! Virtude é uma qualidade própria para produzir certos efeitos. Isso está lá no dicionário Aurélio. E olha, quando a gente olha para o contexto, Jesus percebeu que dele saiu essa qualidade própria de produzir certos efeitos. No caso desse texto de Marcos 5, qual foi o efeito produzido? A cura da mulher hemorrágica, né? Então aquela mulher recebe virtude de Jesus e cura. Então a mulher virtuosa é a mulher que toca em Jesus. A mulher pode chegar enferma, ela pode chegar abatida, oprimida, humilhada, entristecida, aprisionada, esquecida, rejeitada, envergonhada, mas
quando ela toca em Jesus, ela recebe virtude, né? Então, se Jesus, ele é a fonte, se é dele que sai virtude, eu não posso receber virtude sem chegar nessa fonte, eu preciso chegar até ele, né? Então é preciso ter relacionamento com Jesus. A mulher virtuosa tem relacionamento com Jesus. Conversa com ele todos os dias, aprende com ele todos os dias, entrega o seu caminho a ele todos os dias, né? Se aperfeiçoa nele todos os dias. Então, a mulher virtuosa é aquela que encontra com Jesus, porque nós não somos a fonte, nós temos a fonte. A fonte de virtude é Jesus. Então, quando eu me torno virtuosa, eu tenho a fonte, mas eu não sou a fonte. A fonte é Ele, né? E que virtude é essa que a gente está falando? Essa virtude é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos é dado, que nos é concedido quando eu decido por Jesus, quando eu aceito Jesus, né? Então, a mulher virtuosa é aquela que recebeu o Espírito Santo, é aquela que recebeu de Jesus virtude. Então, ela é aquela que recebeu uma qualidade própria, que existe lá em Jesus, para produzir certos efeitos, que é o Espírito Santo operando em nós, né? E aí a gente vê que essa bênção de ter o Espírito Santo operando em nós, ela é uma dádiva divina, ela vem de Deus. O livro, a carta, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, então 1 Coríntios 6,19, vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Que habita em nós e ele provém de Deus. E não é de nós mesmos. Então, eu recebo isso. O mérito não é meu, é uma dádiva do Senhor, é um dom. Dom é presente. Então, o Espírito Santo é o presente que Jesus nos deu. Jesus é o presente que Deus nos deu, né? Então, nós temos sido presenteados pelo Pai desde a criação. E quando eu tenho essa fonte de virtude que é Jesus, quando eu recebo do Espírito Santo, eu vejo aqui que a definição de virtude é uma qualidade para produzir. E o Espírito Santo também produz. O Espírito Santo produz um fruto. Um fruto. Gálatas, né, uma carta também de Paulo no Novo Testamento, Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, né, mansidão e domínio próprio. Então, veja que o versículo diz que o fruto, no singular, o fruto é nove itens: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? E eu olho para isso e vejo que é como se fosse uma mexerica. Uma mexerica. Daqui a pouco tá em época de mexerica pocã, eu amo. Lá em casa todo mundo curte. E ela tem uma ilustração muito bacana sobre essa questão de ser um fruto só e ter partes. Porque a mexerica, ela tem os gominhos, né? Então, o fruto do Espírito é composto por tudo isso. E aí a gente precisa olhar e pensar: ai, Espírito Santo, me ajuda a produzir cada gominho desse. Você já abriu alguma vez uma mexerica que tem um gomo grande, assim, bonito, e um outro pititico coladinho nela que não se desenvolveu? Já viu isso?
Às vezes a gente consegue desenvolver, por exemplo, alegria. Aquela pessoa feliz, comunicativa, extrovertida, alegre. Mas tá pouco desenvolvido ali aquele gominho, por exemplo, da mansidão. Não consegue ser uma pessoa assim, do coração manso, né? Submisso, que tem controle de si mesmo, que não se irrita facilmente. Então a gente precisa olhar que o Senhor vai produzir em nós através do Espírito Santo precisa ser completo, né? Tem que estar pleno. Então, vamos ver aqui. A gente tem o texto base que aparece na nossa tarja aí da live, como o texto de Ruth, né? Ruth é no Velho Testamento, capítulo 3, verso 11, diz assim: agora, pois, minha filha, não temas. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Então, nós podemos ser, e quando somos mulheres virtuosas, não dá para esconder. Toda a cidade fica sabendo. Aqui o texto diz isso. Toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. Então, quando a gente desenvolve essa virtude que vem de Jesus para nós, através do Espírito Santo, e produz o fruto do Espírito, com esses gominhos aí todo mundo percebe quem nós somos, se temos virtude, se não temos. Porque você sabe, né, gente? A língua do povo é implacável. Se não é virtuosa também, pronto, já cai na língua do povo, todo mundo já comenta, não é verdade? Então, quando a gente é uma pessoa assim, que reflete a presença de Deus, o toque de Jesus, todo mundo percebe, né? Então, isso, gente, assim, hoje eu vou acabar usando exemplos de mulheres da Bíblia na nossa reflexão, mas essa questão de tocar em Jesus e ser transformado, isso serve para os homens, né? Hoje eu vou dar exemplos aqui de mulheres da Bíblia, vou usar essas mulheres da Bíblia como exemplo, mas é lógico que isso serve para os homens, né? Tocar em Jesus e produzir o fruto do Espírito também serve para que cada homem seja aperfeiçoado, né? Seja aperfeiçoado nesses 9 gominhos aí da nossa mexerica, né, que é esse fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, né? Então, vamos ver aqui a primeira mulher que a gente vai ver que ela vai ilustrar dentro do fruto esse gominho do amor. A primeira mulher é uma menina escrava. Essa menina escrava está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versos 2 e 3. É Velho Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 2 e 3. Essa menina escrava, ela trabalhava na casa de Naamã. Naamã era o oficial do exército, né, das tropas da Síria. E o texto diz assim: saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã era portador de lepra, um oficial do exército, um homem bem visto, bem posicionado, né? Possivelmente essa sua doença era bem escondida debaixo das vestes, da armadura, da sua postura, né? Do cargo que ocupava, tinha lá oculta essa enfermidade. Mas essa menina escrava que estava lá, deportada lá, ela via com certeza as ataduras do sangue, né,
das feridas, secreção das feridas, e ela sabia que algo não estava bem com o seu senhor, né? E ela vai e fala para sua senhora que antes ele tivesse a oportunidade de estar diante do profeta que está em Samaria. E aí ela faz, movida pela essa compaixão de imaginar o sofrimento e a dor de uma pessoa que porta lepra, ela faz essa indicação. Ela indica a cura. Olha, tem uma pessoa que pode mudar isso. Aí eu fico lendo esse texto e olho uma menina anônima, não fala o nome dela na Bíblia, diz que é uma escrava, sem nenhuma garantia de reconhecimento, de louros, de louvores, né? Sem expectativa nenhuma quanto à gratidão dos seus patrões, dos seus senhores. Ela vai e faz essa indicação, demonstrando um amor genuíno. Amor. O primeiro gominho ali do fruto do Espírito, né? E eu fico me perguntando quantas vezes nós temos a disponibilidade de agir, de prosseguir amando quando não tem reconhecimento, quando não tem para nós um pódio, né? Quantos de nós temos a habilidade de seguir amando quando não tem troféu, quando não tem medalha? E no caso dela ainda pior, quando não tem liberdade. Seguir amando mesmo sem liberdade, né? E ela fez isso porque amor não é sentimento, amor é atitude. Ela agiu em amor quando ela se compadeceu das dores deste homem e indicou a eles, né, que o profeta poderia curá-lo. E aí, se a gente ler o restante da história, nós vamos ver que Naamã vai até o profeta e ele fala, mergulha no rio, né, 7 vezes, e ele sai curado. Então, às vezes a gente não tem habilidade nem para amar as pessoas que estão ao nosso redor, quanto mais aqueles que nos aprisionam, né, quanto mais aqueles que não nos reconhecem, que não nos engrandecem. Então, essa menina escrava, para mim, é um ótimo exemplo de amor. E aí a gente seguindo o fruto do Espírito, depois do amor, tem lá a alegria, né? Dentro do fruto, o outro gominho ali do fruto é a alegria. E o texto de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Velho Testamento, no capítulo 15, versículo 20, é quando o povo sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, chega ao outro lado e lá o exército de Faraó é todo consumido pelas águas, né? E o povo passa em seco. Nesse contexto, Miriam, a irmã, né, de Moisés, a irmã de Arão, ela pega o tamboril na sua mão e todas as mulheres vão com ela cantando e dançando. Então o texto diz isso, que Miriam e todas as mulheres, né, festejaram essa vitória cantando e dançando. Então a alegria, ela é a manifestação da nossa gratidão diante dos feitos de Deus, né? Diante dos incontáveis benefícios que recebemos do Senhor diariamente. Quando somos gratos, expressamos alegria, porque só é infeliz quem é ingrato. A alegria é gerada pela gratidão. Quando eu começo a agradecer, eu vou ficando feliz, porque eu começo a perceber as coisas boas. Mas se eu sou ingrato, se eu só olho as coisas ruins, né? Eu tenho dificuldade em estar feliz. Pode ver que a pessoa reclamona, resmungona, ela tem dificuldade em ser alegre. E o contrário é verdadeiro, né? Aquele que agradece mais, sorri mais. Então aqui as mulheres, elas comemoraram a vitória, demonstrando alegria pela gratidão aí ao que Deus fez. Então sempre comece o seu dia agradecendo.
que você vai começar o seu dia de uma forma feliz. A palavra de Neemias, capítulo 8, verso 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria fortalece, edifica, fortalece. Mas viver alegre exige uma mudança de mente. Se eu não mudar o foco dos meus olhos, se eu não mudar o foco do meu pensamento, facilmente eu perco a alegria. Facilmente eu perco a capacidade de ser grato, né? E o próximo gominho do fruto do Espírito é paz. Então, amor, alegria, paz. E uma mulher aqui que eu encontrei para dar esse exemplo de pacificadora, né, de uma mulher de paz, é a Abigail. Abigail, a história dela está relatada no primeiro livro de Samuel, também é Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, o versículo 3, e depois pulando do 32, 33, 34. Então, se você estiver anotando, anote a referência para depois você ler, senão a gente vai estender demais a nossa reflexão. 1 Samuel 25, verso 3, 32, 33 e 34 diz assim: era o nome do homem Nabal, e a sua mulher chamada Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas obras. E aí, saltando o texto aqui, né? Disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita és tu que hoje me desviaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Olha isso, gente. Abigail era uma pacificadora. O marido dela era um homem ignorante, duro, rude de obras. Qual era o contexto aqui? Davi e seus valentes haviam guerreado, estavam cansados e pediram que Nabal oferecesse água e comida para eles. Mas Nabal se recusou a oferecer água e comida a Davi e aos seus valentes. Então Davi ficou irado e decidiu, falou: ele não vai servir nada pra gente, então eu vou lá e vou destruir tudo que ele tem, não vai sobrar ninguém, vamos passar todo mundo a fio de espada. Quando Abigail ouve esse relatório, imediatamente ela prepara provisões, carrega os jumentos e fala: vamos comigo. E sobe em comitiva com pão, comida, água, bebida para aqueles homens. E ela chega diante de Davi e ela fala: eu peço que perdoe. O meu marido é um homem insensato, mas eu peço que perdoe-nos, está tudo aqui. Comam, bebam e não façam nenhum mal, né, para nós. E aí Davi reconhece que ele estava irado e que no meio da ira ele não estava agindo de acordo com a proposta de Deus. Deus não falou para ele: fica revoltado aí, vai lá e mata todo mundo. Não, Deus não falou isso para ele. Então Davi ia cometer um pecado de derramar sangue inocente. E Abigail, como pacificadora, uma mulher que produz paz, que promove a paz, que soluciona conflitos, que apazigua os ânimos, ela abençoa e é abençoada. Então, produzir paz, gente, é uma qualidade do fruto do Espírito e que ela integra esse conjunto: amor, alegria, paz, né? E Abigail consegue trazer essa calmaria no meio do seu povo, na sua terra. Mas hoje o que nós temos visto não são Abigails por aí. Nós temos visto mulheres de língua inflamada, que falam mal do outro, do marido, do filho, da vizinha, da colega, de todo mundo,
né? Pessoas que se envolvem em intriga, fofoca e senta na roda dos escarnecedores, né? É a pessoa lá que põe lenha na fogueira. Mas Abigail não. Abigail representa, dentro do fruto do Espírito, a paz, uma pacificadora de verdade, né? Uma abençoadora através da paz. E aí, seguindo no fruto do Espírito, lembrem-se, o fruto é um. Ele tem esses gominhos aí como uma mexerica, é um fruto e os gominhos. O próximo que nós vamos ver é longanimidade. E o exemplo de longanimidade que eu trouxe é a Ana. A Ana, mãe do profeta Samuel, isso, tá lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, tá escrito assim, 1 Samuel 1, 5, 6 e 7. Porém, Ana recebia uma parte excelente, porquanto Eucana a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora, Penina, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Olha só esse contexto. Então, Eucana subia com a família dele para o sacrifício anual, né? E quando chegava lá, apresenta com toda a sua casa, com toda a sua família. Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e ficava provocando Ana. Ah, eu tenho filho, você não tem. Cadê a sua honra? Né? Cadê a sua coroa? Você não tem filhos. E ela ficava triste, chorava, não comia. E Eucana sempre falava para ela, o marido sempre falava para Ana, Ana, mas eu te amo, eu faço o melhor para você. Tudo que eu faço não supera o fato de não ter filhos, né? Mas eu olho para Ana como um exemplo de longanimidade, porque longanimidade está no dicionário assim, ó, é a capacidade de suportar pacientemente as adversidades. Olha, longanimidade é a capacidade de suportar pacientemente as adversidades. E aí eu acrescento, confiando na soberania de Deus. Então, longanimidade é quando a gente suporta com paciência aquilo que é difícil e confia na soberania de Deus, né? E nós aprendemos essa lição? Ô, escolinha difícil essa, hein? De dar fruto no Espírito? Aprender longanimidade, ter paciência de suportar as adversidades, o caminho difícil ali? E confiar na soberania de Deus, confiar que Ele está no controle, confiar que Ele não dorme, não cochila, que Ele não perde o time das coisas? Será que a gente já aprendeu? Né? Então temos que passar aí por essa escolinha para produzir o fruto do Espírito. E aí o próximo item é benignidade. E a gente tem o exemplo de Rebeca. Rebeca, olha, gente, eu até já falei uns tempos atrás do princípio do também. Eu já trouxe essa reflexão aqui em alguns programas passados. Benignidade é bondade em ação. Benignidade é amabilidade em se dispor. Carinho ao lidar com os outros, benevolência, generosidade, afabilidade. Isso aí é benignidade. E Rebeca, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 24, versículos do 17 ao 19. Então, Gênesis 24, 17, 18 e 19 diz assim: Então, o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. Apressou-se, abaixou o cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Ah, eu já falei sobre isso na nossa outra reflexão. Tirarei água também para os seus camelos.
Isso é benignidade, isso é a bondade em ação, isso é amabilidade ao servir, como está aqui, né? Benevolência, carinho ao lidar com os outros. Quer dizer, uma moça jovem não só tirou água do poço para um homem que deveria ser um homem saudável, forte, mas também tirou água para os seus camelos. E cá entre nós, camelo não bebe pouco, né? Camelo chegando de viagem, de dias de viagem, no deserto, não bebe pouca água, né, gente? Então não se engane. Essa moça tirou muita água do poço. Isso aí é benignidade, né? Mas sabe o que eu tenho visto? As mulheres têm benignidade para os filhos, mas não tem benignidade para os maridos. Quer dizer, para o marido, porque cada mulher só tem um, né? Então, a gente está invertendo as coisas. Na maioria das vezes, as mulheres corrigem o marido e servem os filhos. Só que eu vou contar um segredo para você. O seu marido já foi educado pela mãe dele. Então, não é o seu papel educar o seu marido, porque ele não é seu filho. Seu papel é educar o seu filho, corrigir o seu filho, instruir o seu filho e servir o seu marido. Por que que não é pesado levar o prato na mão do filho, levar o copo d'água na mão do filho, mas é pesado fazer isso para o marido? Por quê? A gente precisa olhar direitinho se não está tendo uma inversão das coisas. O nosso papel é educar, corrigir e instruir filhos e servir ao marido com benignidade, com essa disposição de fazer o bem pela pessoa que fez uma aliança com você, que se tornou uma só carne, um só espírito com você. Essa pessoa que Deus colocou para formar junto com você uma equipe para batalhar aqui na terra e ganhar o céu. Mas o difícil é que as mulheres não enxergam o marido como membro de uma equipe. Enxerga como alguém da equipe adversária, como um competidor, um inimigo. A gente não pode perder de vista, gente, aquilo que realmente é a essência, viu? Então, o nosso próximo tópico aqui é a bondade. E para exemplificar bondade, eu escolhi Dorcas. Dorcas, tá lá no livro de Atos, Novo Testamento, assim que acaba os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, vem o livro de Atos, capítulo 9, versículo 36, fala assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras das esmolas que fazia. Então, bondade é doar-se voluntariamente, atendendo às necessidades daqueles, né, que necessitam, que nos cercam. E Dorcas fazia roupas para as pessoas pobres. Ela atendia à necessidade daqueles que estavam passando por algum apuro, né? Então, Dorcas, ela expressava bondade, sabia partilhar o que tem. Para ser bom, a gente não precisa ter muito. Para ser bom, a gente precisa saber dividir o que tem, né? Compartilhar, usar os talentos que Deus nos deu em favor do outro, em favor das pessoas que nos cercam. E o próximo item é fidelidade. Fidelidade, eu tomei aqui a vida de Ruth, por exemplo. Ruth, tem o livro de Ruth no Velho Testamento, capítulo 1, versículo 16 e 17, Ruth fala para a sogra dela que não vai abandonar essa sogra viúva, porque ela sabia que uma mulher naquele tempo, viúva, sem filhos, sem ninguém por ela mesma, tinha um destino muito triste, né? Então, Ruth se negou a abandonar sua sogra. E o versículo diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes, né? Não insista para que te deixes e me afastes de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto,
se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Então aqui a gente vê a fidelidade, alguém que não falha, alguém com quem se pode contar, né? Fidelidade é característica daquele que é fiel, é leal, é honrado. Então aqui a gente vê Ruth sendo fiel, mas fidelidade, gente, é um negócio que tá fora de moda, né? Fidelidade tá fora de moda na pós-modernidade, onde todos os relacionamentos são líquidos, volúveis, instáveis, sem forma. E fidelidade está em desuso. As pessoas não sabem mais o que é ser fiel, mas elas não sabem, por isso, não consertam mais os relacionamentos, trocam de relacionamentos. Parte para outra e não investe. Sai mais caro consertar do que comprar um novo. Não é isso que a gente vê no consumismo, nas coisas comerciais? Pois é, essa ideia do consumismo afetou os relacionamentos. Sai mais caro consertar do que comprar outro. Não é assim, não. Lá na frente você vai ver que não é assim, não. Essa regra não vale para relacionamentos. É melhor consertar o que tem. É melhor investir em consertar o que tem, ao invés de substituir pessoas. Porque os danos são muito grandes, né? E aí, o próximo item aí do fruto do Espírito é mansidão. E para exemplo de mansidão, eu escolhi Maria. Maria que gerou Jesus. No livro de Lucas, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, quando o anjo aparece a Maria e anuncia que ela vai gerar o Filho de Deus através da obra do Espírito Santo, ela responde assim: Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, mansidão é serenidade, é tranquilidade, é uma índole pacífica. E certamente Maria tinha muita mansidão para aceitar, se submeter a essa proposta que ela recebeu do anjo, porque essa capacidade de mansidão é uma capacidade de submeter, de obedecer, né? Só que imagina a menina Maria, porque ela era muito jovem, né? Essa menina, ela já deveria ter visto em praça pública o apedrejamento de alguma mulher adúltera. Ela já deveria ter assistido um apedrejamento. E pela lei ela sabia que se algo saísse do controle, a próxima seria ela, né? Aparecer grávida. E aí? Estando noiva, comprometida para se casar, aparecer grávida? Mas a mansidão, a capacidade de se submeter, a índole pacífica, a capacidade de obedecer que Maria teve, demonstra esse caráter manso. Mas e aí, quantos de nós fomos educados para nos submeter? Quantas de nós, mulheres, temos recebido essa educação para ser submissa? Não temos. Não é isso que a gente ouve em casa, não é isso que a gente ouve na escola, não é isso que a gente ouve em lugar nenhum. A gente só ouve que tem que ir para cima mesmo, tem que bater de frente mesmo, eu não vou ficar por baixo de ninguém, ninguém pisa em mim, ninguém isso, ninguém aquilo. Mas tem um conceito totalmente distorcido de submissão. Submissão é assim, uma pessoa tem uma missão. Aí você tem a submissão, que é uma missão auxiliar aquela pessoa que recebeu a missão. Assim é o casal. O marido tem uma missão. A mulher tem a submissão ali de auxiliar o marido. Só que as pessoas acham que submissão é virar tapete para alguém pisar. Gente, não é nada disso. Tá tudo errado, tudo distorcido. O conceito tá fora. Não é esse o conceito de Deus. Tá? Então, a gente precisa ter mansidão. Mas o que nós vemos? Muito ego se sobressaindo sobre tudo, né?
muita gritaria, muita impaciência, muita intolerância, bem diferente do exemplo de mansidão que a gente deve seguir. E por fim, o último gominho dessa mexerica, que é o fruto do Espírito, é o domínio próprio. O domínio próprio é aquela habilidade de ter controle sobre as emoções quando as coisas não vão bem, né? Sobre as emoções, os desejos, os sentimentos. Isso aí é domínio próprio. Então a gente precisa exercitar domínio próprio. E eu vou pegar aqui o exemplo da mulher sunamita, que está no livro também, segundo livro de Reis, Velho Testamento, capítulo 4, do verso 20 ao 23. Esse contexto aqui, a mulher sunamita é uma mulher que construiu um abrigo para quando o profeta passasse de viagem, para ele ter um lugar para repousar, né, no quintal da casa dela. Ela incentivou o marido dela a construir esse abrigo. E aí, em gratidão, o profeta promete para ela que ela vai ter um filho. E ela tem esse filho, e um dia esse filho fica doente e morre. Então vamos ver aqui o texto, segundo Reis 4, do 20 ao 23. O homem tomou o menino e o levou à sua mãe. E ela esteve com ele sobre os seus joelhos até o meio-dia. E o menino morreu. Ela subiu, deitou o menino sobre a cama do profeta, fechou sobre ele a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um moço e umas jumentas para que eu vá até o homem de Deus e volte. E ele disse: por que vais a ele hoje? Não é sábado e nem lua nova. Ela disse: tudo vai bem. Que inveja que eu tenho de um controle desse, um domínio próprio desse. O filho dela estava morto. Ela colocou um filho morto sobre a cama e vira para o marido e não conta. Fala: vai tudo bem, eu só preciso ir ali, pedir uma oração, eu já volto. E assim ela fez para todo mundo que ela encontrou no caminho. Quando perguntavam: vai bem? Ela falava: vai tudo bem. Para todo mundo. Sem crise, sem desespero, sem escândalo, sem coisa alguma. Apenas uma fé inabalável de que a solução existia. E quando nós temos essa fé de que a solução existe, não há motivo para perder o domínio próprio. É possível manter o domínio próprio se nós mantivermos a fé, né? De que Deus está no controle. Então, a gente precisa praticar desenvolver esses gominhos dessa nossa mexerica, que é o fruto do Espírito, né? Que é então amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a gente precisa cuidar dessa árvore que produz esse fruto em nós. Essa árvore é o Espírito Santo que produz esse fruto. Eu tenho que cuidar, né? E para quem cuida de jardim sabe que precisa pôr adubo, precisa pôr água, mas acima de tudo, a prioridade mesmo é arranque as pragas. Então, se você quer produzir o fruto do Espírito, arranca as pragas, arranca as ervas daninhas, porque elas consomem os nutrientes daquilo que é bom. Então, às vezes, dentro de você tem algo bom para produzir, mas enquanto você não arrancar as pragas da sua plantação aí, esse fruto vai ter dificuldades de vir. Mas não é fácil produzir esse fruto, porque não é esse o modelo que a sociedade espera, não é esse o modelo que a sociedade prega. Então a mulher virtuosa, ela vai na contramão daquilo que está na moda para encontrar a sua essência em Deus. E a nossa essência é muito linda, muito maior, mas hoje eu não tenho mais tempo de falar sobre isso. Preparo uma próxima reflexão a respeito desse tema para a gente conversar aqui um pouquinho numa outra oportunidade, tá? Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a produzir esse fruto do Espírito e que todos esses gominhos estejam bem desenvolvidos,
né? Todos eles saborosos, doces, suculentos, mas a gente só consegue fazer isso com a presença da árvore, que é o Espírito Santo em nós. Amém? Então vamos orar, queridos? Se você estiver aí num lugar com a possibilidade de fechar os seus olhos, faça isso. Coloque o seu coração diante de Deus e peça com fé, que tudo aquilo que a gente pede com fé, Deus responde, Ele nos atende. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a nossa vida a Ti. Apresentamos a nossa vida a Ti, Pai, como mulher, e clamamos ao Senhor, nos ajuda, Pai, a produzir perfeitamente o fruto do Teu Espírito. Queremos tocar no Senhor, Pai, para receber virtude, para ser a mulher virtuosa. Queremos tocar em Ti, Pai. Dá-nos a possibilidade de um toque. Nós sabemos que não é necessário mais do que um toque para sermos renovadas, transformadas, Pai. Feitas novamente à Tua imagem, à Tua semelhança. Pai, vem e nos ajuda a cuidar do jardim que o Senhor plantou no nosso coração. Nos ajuda a arrancar as pragas, Pai. Nos ajuda a arrancar as ervas daninhas que estão em nós. O orgulho, a soberba, a murmuração, a ingratidão, a maledicência. Pai, ajuda-nos a arrancar aquilo que nos atrapalha a caminhar para o Senhor, caminhar ao Teu encontro. Pai Santo, Pai querido, entregamos esse clamor na Tua presença, Pai. Ajuda-nos a ser melhores. Ajuda-nos, Pai, a crescer e desenvolver diante de Ti. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor não desiste. O Senhor nunca desistiu. Enquanto houver um clamor na nossa boca, haverá uma resposta do Senhor. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos, porque tranquiliza o nosso coração orar a um Deus que nos responde. Ajuda-nos, Pai, nessa jornada. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos ter que encerrar o nosso programa, a nossa live de hoje. Tem a Josi lá de Herculândia na live. Passou bastante gente aqui com a gente. Bianquinha, Eliane Teles, a minha sogra, Luísa, minha tia Lisete, que tá lá no Rio Grande do Norte, morando lá agora. A Lúcia Della Antônia já esteve com a gente aqui dando testemunho. A Léo, minha amiga de Avaré. Professora Rosana, lá de Piraju, muito querida. Beijão na Lê, na Dani também, viu, Rô? Bom, gente, eu agradeço a companhia de vocês aqui e compartilhem para que a palavra de Deus possa prosperar. Não esquece, hein, que semana que vem tem Glamour Mulher, uma realização da Life FM junto com o CVV e o Interact. Vai ter desfile, vai ter palestra, vai ter show acústico, vai ter sorteio de brindes, homenagens aos grandes nomes das mulheres aqui da nossa cidade. Um evento lindo, preparado com muito carinho, e todo mundo que se envolve se apaixona pela nossa temática. Fazer com que mulheres sejam transformadas de dentro para fora. Né? Então, gente, sábado que vem eu volto com vocês para mais um programa Mesa com o Pai. A gente fica por aqui. Que você tenha um final de semana abençoado na presença de Deus. Shabbat Shalom.